Então vamos lá? Ó, então é assim, o que que eu estava dizendo? Que nós estamos, fazendo a carta aos Gálatas, a carta do Paulo aos Gálatas, porque nós estamos focando no desenvolvimento pessoal, tá? Então por isso que nós fizemos Romanos e nós pulamos a carta aos Coríntios. Nós ainda não, é que nós não vamos falar da carta aos Coríntios, mas vamos voltar na carta aos Coríntios depois que nós tivermos batido todas as cartas de Paulo, que assim, e eu quero também pegar as cartas as outras cartas, né? Então, nós temos o Evangelho, o que Pedro escreveu, as duas cartas de Pedro, e nós temos também a carta de Judas, que esse não é o Iscariotes, tá? Tem a carta para Tiago. Então, assim, é muito interessante porque é passo a passo para o dia a dia da gente, como que a gente vai lidar, que eu acho que é isso que, pelo menos, é o que me interessa. Eu acho que interessa, assim, para todo mundo. Como eu vou me comportar? Eu poderia estar pegando, eu gosto muito de ver, por exemplo, o Gênesis, comparar a ciência com a Bíblia. Eu acho muito legal isso, que você vê a ciência comprovando a Bíblia, tudo, mas eu acho que hoje, no momento que nós estamos, é mais relevante você aprender a normas de conduta do que apenas curiosidade de se existiu dinossauro ou não. Existiu, tá? A Bíblia fala do dinossauro, mas isso aí eu acho que é curiosidade para a gente fazer paralelamente, tá bom? É, Paulo, a nossa primeira pergunta aqui é a seguinte: por que Paulo afirma que ele é apóstolo por intermédio de Cristo? Então, nós sabemos que os apóstolos, Jesus escolheu os apóstolos, 12, né? E aí nós vemos lá que aí nos evangelhos, aí eram 12 apóstolos, aí teve um que traiu, que foi o Judas, e o Judas se enforcou. Só um detalhe interessante para a gente lembrar do seguinte, não sei se eu já falei nos estudos antepassado parece pessoa que já morreu, né? Mas nos estudos passados, que é o seguinte, Pedro negou Jesus, certo? Negou Jesus. E a Bíblia diz que quando ele negou Jesus, Jesus tinha falado para ele: Você vai me negar. Não, mestre, não vou, não vou, não vou. Que Pedro era intenso, né? A gente ama o Pedro, né? Do mesmo jeito que ele chutava o balde, ele ia cortava a orelha do outro, ele era assim, intenso mesmo, apaixonado, aquela coisa assim, bem, né? E ele e Pedro falou, e Jesus falou: Você vai me negar? Ele falou: Não vou, mestre, imagina. Ele falou assim: Você vai. E quando o galo cantar a terceira vez, você vai se lembrar disso. E ele negou, né? Na hora que Jesus foi preso, e aí ele perguntaram: ele também estava junto, né? E ele falou: Não, não. E Jesus deu uma olhada para ele quando ele estava sendo preso. Gente, imagina a olhada. Imagina o olhar de decepção, nem é decepção, porque Jesus já sabia que isso ia acontecer, já tinha advertido. Mas já pensou quando você trai uma pessoa e essa pessoa dá uma olhada para você? Que olhar! Aquilo deve te destruir, né? E conta que Pedro foi e chorou amargamente. E aí ele voltou e ficou atrás, e ficou atrás, e ficou em cima. Tanto que Jesus disse: Eu vou, quando Jesus ressuscitou, ele foi lá e falou assim: Em cima de você eu vou estabelecer a igreja. Por quê? Porque, embora ele tenha negado a Jesus, ele pisou na bola. O que ele fez? Ele voltou. Ele voltou para trás de Jesus. Então, é assim, ele reconheceu que ele fez errado e ele voltou aos pés de Jesus, tá? Então, essa é a atitude de Pedro. Aí nós vemos Judas. O que Judas fez? Judas vendeu, porque ele era muito interesseiro, ele era o tesoureiro do grupo. Então, até eu sempre falo que Jesus era pobre. Pois é, ele tinha até um tesoureiro, né? Eu não tenho um tesoureiro particular, então o ministério dele tinha grana, né? E ele era avarento, ele pensava só em dinheiro, né? E ele vendeu Jesus, né? Já estava escrito, Jesus já sabia que ele ia vender, e no entanto ele vendeu. E ele se arrependeu, tanto que ele foi tentar devolver as moedas. E disseram: não, 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 não. Tanto que ele pegou, jogou as moedas, e qual é a atitude dele? Ele foi e se enforcou. Ele não teve coragem de voltar. Então, os dois erros, para Deus não existe pecadinho e pecadão, tá? Os dois tiveram uma atitude reprovável. E qual é a diferença? Pedro reconheceu e voltou aos pés de Cristo, e Judas não teve coragem de enfrentar, e Judas foi e se enforcou. Então, por isso que aí depois de 12 eram 11, né? E aí nós vemos lá no livro de Atos que aí eles fizeram um sorteio, tá, para descobrir para achar quem é que ia substituir, e escolheram Matias, que entrou no lugar de Judas, tá? Então, tá, esses eram os apóstolos. E aí,
Paulo fala, lá nos Gálatas, que ele é apóstolo por intermédio de Cristo. Então, nós vamos lembrar lá em Atos 9, de 1 a 9, quando Paulo encontrou com Jesus, Jesus apareceu pessoalmente para ele, aquela visão que ele estava a cavalo, ele estava com cartas para matar os cristãos, porque ele era apaixonado, ele era judeu assim, apaixonado. Então, eu acho que Deus pega as nossas qualidades e usa para o reino, né? Então, ele via que Paulo era estudioso, foi criado aos pés de Gamaliel, que era o ó do Borogodó da época, e ele pegou cartas para ir prender os cristãos, que os cristãos, na verdade, era uma afronta ao judaísmo, né? E aí ele foi, e aí Jesus apareceu numa visão para ele, uma visão, a luz de Jesus era tão grande que queimou a vista dele. Nós já sabemos dessa história, que a vista dele ficou queimada, com escamas, e Jesus falou para ele: você vai ver o que é sofrer por amor do meu nome, tá? Nós já falamos isso da colheita, da semeadura e a colheita. Então, o que ele fez? Ele prendeu, perseguiu tanto os cristãos, que aí ele também foi perseguido. Então, tudo isso aí. Então, por que Paulo afirma que ele é apóstolo intermédio de Cristo? Foi Cristo que apareceu para ele. E que, vamos dizer assim, que o arregimentou, né? Que chamou ele para o time, tá? Então, foi o próprio Jesus. Então, ele fala, no primeiro capítulo, primeiro versículo da carta aos Gálatas, ele fala: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, que ressuscitou Jesus, e Jesus, né, apareceu para ele, beleza? Então, essa é a primeira pergunta. Paulo, ele está escrevendo a igreja da Galácia, ele faz uma, digamos assim, uma apresentação, tá? Que ele era apóstolo, embora depois nós vamos ver mais para frente lá. E ninguém questiona o apostolado de Paulo, porque a palavra apóstolo, na verdade, quer dizer enviado, tá? Não é um cargo, ele é enviado, tanto que assim, o apóstolo, ele monta igreja, ele abre igreja, ele solidifica, ele dá. Você vê o que Paulo fazia? Ele mandava essas cartas para as igrejas que ele tinha aberto para poder dar suporte, é isso aí, tá? E aí, a segunda pergunta é o seguinte: qual a primeira repreensão de Paulo nessa carta? Tá no versículo 1:6, diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, tá? Gente, a igreja hoje em dia está fazendo a mesma coisa. Aquela história de não é bem assim, então é o quê? De pessoas de dentro, aqui não estão falando gente de fora, é pessoas de dentro da igreja que estão assim, não é bem assim, a coisa, você não precisa ser tão radical, né? Hoje eu quero ver se eu começo a gravar as igrejas do Apocalipse, e tem uma lá, que é a última, que é a igreja que nós estamos vivendo hoje em dia, que é um negócio assim, não é bem assim, você não pode ser tão radical. Ó, só vou contar um negócio para vocês. Não pode ser tão radical. Deus foi tão radical que matou o filho dele por amor a mim. E Jesus foi mais radical ainda, que ele se entregou por amor a mim. Então, então eu vou flexibilizar, eu vou titubear entre o certo e o errado, vou ser permissivo com princípios que não são meus. Então, o que Paulo está falando aqui para eles é o seguinte: o evangelho que vocês receberam é o evangelho puro, e vocês estão passando para outro evangelho, que é aquela coisa da tradição, aquela coisa do, sabe, vamos engolir para ficar bem com todo mundo, né? Então, Paulo é bem duro nessa parte, tá? Terceira pergunta: o que ele diz a respeito de quem segue outro ensino que não seja o evangelho? Eu vou ter que ler esse texto. Diz o seguinte, Gálatas 1, 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Sabe o que é anátema? É maldito, tem que ser excluído. Então, qualquer um, tá, que vá atrás ou que venha pregar um outro evangelho, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, aí vocês vão falar: mas isso não tem. Tem. Você quer ver? Existe uma religião aí que eles acreditam, até nem vou entrar em detalhes sobre isso, mas eles acreditam, eles seguem um livro que diz que foi um fulano lá, que é o líder deles, que recebeu uma revelação da igreja perfeita,
E essa é uma religião que cresce pra caramba e que eles se dizem cristãos, mas eles seguem as condutas, tanto que você pergunta para eles: "Mas você lê a Bíblia?". "Ah, não, eu leio o livro tal, que é o adaptado, que é o não sei o quê". Então é o seguinte, você pode ler livro de estudo? Pode, contanto que você tenha a Bíblia como principal referência. E qualquer coisa que você vê que é um pouco diferente, vai lá conferir. Sabe por quê? Primeira coisa que o diabo faz, tá? Ele quer é confundir a gente, para a gente ficar na dúvida. Então você veja bem, o que que o diabo falou para Eva lá no Éden? Deus tinha falado: "Não coma dessa árvore, porque senão vai morrer", certo? Aí Adão falou para Eva: "Não pode comer daquela árvore, porque senão vai morrer". Eva estava passeando pelo jardim, a serpente vem e fala assim: "Por que você não come daquela árvore?". "Ah, porque Deus falou que". "Não, não é que você vai morrer, é que você vai ficar, vai abrir os seus olhos e você vai ficar tão sábia quanto ele". Quer dizer, o que que acontece? Ele pega uma verdade e vai adaptando, e vai flexibilizando. Ele fez isso com Jesus, quando foi tentar Jesus. O que que ele falou? Ele usou a palavra. Não, mas pega e faz assim, assado. Então, o que acontece? Essa história, essa tática do diabo já é antiga e ele continua usando, porque está funcionando ainda. Então, ele continua usando. Então, o que acontece? Alguém vem falar para você alguma coisa que é muito diferente. Veja bem, tem uma outra religião por aí que diz que eles estudam o evangelho. Eu acho mó barato, que eles usam o evangelho segundo fulano de tal. Só que o evangelho é o quê? A palavra evangelho é boas novas, tá? Os evangelhos são quatro que contam a vida de Jesus. E contam o quê? Que Jesus é filho de Deus. E ele é Salvador e Senhor. Ok. É o resumo dos evangelhos, a mensagem do evangelho. Como que eles acreditam que Jesus no evangelho, eles acreditam no evangelho, mas eles acham que não existe inferno, existe reencarnação e que o espírito vai se aprimorando. Então Jesus é salvador do quê? Se não existe inferno. Então ele veio para te salvar do quê? Então tem alguma coisa errada aí que não bate. Então eles acham o quê? Que Jesus é um filósofo, Jesus foi um grande cara, falou muita coisa boa, mas não seguem o evangelho, porque o evangelho diz que Jesus veio para salvar, tá? Então, salvar de quê se não existe perdição? Essa outra igreja, esse outro cara aí, ele diz o seguinte: que Deus é amor. Então, ele não vai condenar ninguém. Todos nós que estamos vivos recebemos o sopro da vida, então não há condenação. Se não há condenação, então para que Jesus morreu na cruz à toa? Então é uma coisa assim que não bate, sabe? Assim, a conta não fecha. Então, por isso que nós temos que conhecer os princípios para poder ouvir essas teorias e ter um crivo dentro de você. Claro que você pode pedir ajuda a alguém que já estudou mais, beleza, pode ler um livro, pode ver um vídeo, não tem problema, mas que você tem que ter a base sua, para você ter um filtro para não se deixar enganar, tá? Então, o que que ele fala? Alguém que vier com outro ensino seja anátema, que é maldito e expulso do meio. Ok, pesada. Aí depois vocês vão falar que a Kátia é radical, né? Mas Paulo também era, tá? Tô no time, tô no time. Pergunta 4. Paulo quer agradar homens adaptando o evangelho? Gálatas 1:10, ele diz o seguinte: porventura, procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. O que que é? É a igreja que nós vemos hoje em dia, trazendo a coisa do politicamente correto para dentro da igreja, para poder concordar com todo mundo. Então, de repente, o cara, ele é um ladrão, ele é um político corrupto, e para ter ele no meu meio, eu passo a mão, faço de conta que não estou percebendo isso e falo, né, tudo bem, fica quieto que quando chegar lá no fim, Deus perdoa tudo. Não estou dizendo que é para você, você tem que amar ele, mas você não pode concordar com o que ele está fazendo. Entende a diferença? Entende a diferença? Você não pode concordar e passar a mão na cabeça de uma pessoa que de repente está fazendo uma coisa totalmente errada, só para que ele esteja no seu meio, para que ele esteja na sua igreja, para que, entendeu? Paulo é bem claro aqui. Então, o que que ele diz? Eu procuro o favor dos homens ou de Deus? Aí você vai me dizer, mas a igreja primitiva contava com a simpatia de todo o povo. Ok, mas ela não negociava com os princípios, tá? O que importa mais, agradar politicamente correto ou a Deus? Pois ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, tá? Pergunta 5. Como Paulo explica isso?
como ele explica o que ele falou anterior. Ele diz o seguinte: porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, eu digo uma coisa para vocês: estejam em constante intimidade, em estudo e oração, para que o Espírito Santo te indique e fale o que você tem que fazer, tá? Não seja o padre, o pastor, a Kátia, ou um influencer. Agora tem profissão nova no mundo, né? Influencer, né? Então, não procure isso. Não, eu acho que assim é legal para servir como direção para você saber onde procurar, mas tira suas conclusões baseado na palavra. E se por acaso eu dou liberdade para vocês, se por acaso você vê que eu estou falando alguma heresia, me liga e fala: olha, isso não está na Bíblia. E eu vou ter humildade suficiente para ir lá e falar: puxa vida, vi errado, li mal, isso me passou. Então a gente vai estar aprendendo junto, tá bom? Ah, pergunta 6. O que ele diz sobre si mesmo, resumindo nos versos de 13 a 24? Então, ele explica aqui no texto, né, que ele está se capacitando para poder dar dura no povo, tá? Na verdade, é isso. Então, ele está dizendo, tá? Que ele era do judaísmo, ele perseguia, e na nação contra o judaísmo não existia outro maior do que ele vai explicando, e que quando Jesus apareceu para ele, as vistas foram queimadas, e ele fala aqui, ele chama Pedro de Cefas, tá? Então, quando você vê Cefas, é Pedro, tá? É outro nome dele. E ele permaneceu 15 dias, e aí depois, aí ele fala de Tiago, é a primeira vez que ele fala que Tiago era irmão de Jesus, certo? E isso não denigre em forma alguma a situação de Maria, porque Maria, ela concebeu a Jesus sendo virgem, e ela teve outros filhos depois, e isso não diz nada contra ela, porque quem inventou isso foi o próprio Deus, tá? Então Deus não ia inventar uma coisa pecaminosa, então é a forma de procriação, e aqui é o primeiro lugar que fala Tiago, o irmão de Jesus, tá? Que é o mesmo Tiago que escreveu carta lá para frente, é esse mesmo Tiago, e ele conta: eu que vivi com Jesus, de meu irmão, dentro da minha casa, não aceitei quando ela era vivo, fui aceitar depois. Então é legal você estudar a carta de Tiago, você vê, ele reconhece, ele fala: eu não fui digno de ser irmão dele, crescendo e só entender a mensagem depois que ele morreu, tá? Então isso é spoiler do outro estudo, tá bom? Mas ele fala isso aqui na carta aos Gálatas, e ele explica que antes ele só sabia de ouvir dizer e ele perseguia. E então ele teve um encontro com Jesus e aí mudou totalmente. Então ele se coloca como autoridade para poder falar isso, tá? E aí, na pergunta 7, vem quem é que reconheceu o apostolado de Paulo. E você pode ver que nesse texto aqui são todos os apóstolos. Tá? No Gálatas 2, de 1 a 10, e ele vai explicando que todos os apóstolos reconheceram o apostolado dele, porque tudo que ele falava, viam que era coerente, e ele foi humilde mesmo. Gente, Jesus apareceu para ele, falou um monte de coisa, e mesmo assim ele foi aprender, ele foi estudar. Agora, tem muita gente que nem Jesus apareceu pessoalmente, já está subindo no tijolo para fazer discurso, né? Então, qual que é a humildade? Ele viu Jesus, Jesus falou para ele perguntou: quem és? Ele falou assim: eu sou Jesus, aquele quem persegue. E ele mesmo assim ficou cego, foi lá, e ele foi discipulado, ficou 2 ou 3 anos sendo discipulado por Priscila e Áquila. Ele ficou andando com Barnabé nas viagens, foi com Barnabé para aprender. Então, Tiago e João, que não é aquele fofo que nós já estudamos para caramba de João, também ajudou na formação de Paulo. Então, aonde está a humildade? Então, eu digo assim: quem somos nós na fila do pão? Para ficar achando que você está acima de tudo, já que só vocês falam diretamente com Deus. Todo mundo precisa ter uma autoridade na sua vida. Você precisa reconhecer a autoridade de alguém, você precisa ter alguém que você confie para perguntar, alguém que ore por você. E tem muita gente que fala assim: eu não devo satisfação da minha vida a ninguém, sou eu e Deus. Não existe ninguém assim. Não existe ninguém assim. Todo mundo, por mais top, high que você seja, você sempre tem alguém que você tem que reconhecer a autoridade em cima de você, alguém que vai orar por você. Isso nem quer dizer que é uma pessoa mais que já estudou mais do que você, não sei o quê. De repente é uma pessoa que, de repente, é uma pessoa incógnita, que ninguém conhece, mas você reconhece a autoridade dele sobre sua vida, tá? Se até Paulo tinha uma autoridade, quem somos nós para dizer que é só Deus e você, né?
Só que aí, o que que acontece? Paulo e Pedro discutem. Eles têm uma dissensão. E a pergunta está aqui. A pergunta 8. Qual foi o motivo da discussão entre Paulo e Pedro? Está em Gálatas de 11 a 21. Eu nem vou ler o texto todo, mas eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu aqui. Pedro, judeu. Beleza. Jesus veio para os judeus, todos eram judeus, ok. E o judaísmo tinha os rituais, a circuncisão, que foi dada por Moisés, tinha tudo aquele papapá. Paulo também era judeu, mas Paulo foi chamado para pregar para os gentios, tá? Pedro foi chamado para pregar para os judeus. Porém, Pedro, ele era muito ritualista. Pedro era intenso, entendeu? Ele era intenso. E Paulo, depois de tudo isso, de cair do cavalo literalmente, né? O que que acontece? Deus mandou ele para trabalhar com os gentios. Então, o que acontece? Se você for ver nas cartas de Paulo, é onde ele explica que o evangelho é aberto a todos, sabe? Não é o judeu que é raça eleita, só ele vai para o céu. Tá? Se você ver lá no estudo do Apocalipse a história do Messias, eu explico muito bem essa história do judeu que acha que só ele é salvo, tá? E, no entanto, não é. O evangelho, a lição de Paulo, a missão de Paulo foi levar o evangelho para todo mundo. Deus não tem queridinho, não tem membro da diretoria. Ele mandou Jesus na cruz morrer por todos. Então, é assim, não importa de onde você nasceu, não importa a estrutura que você é, tá? Se você reconhecer Jesus como filho de Deus, você é salvo, você pertence ao time, você é herdeiro de todas as promessas e todas as bênçãos. E Pedro queria o seguinte, fazer que os gentios se convertessem e fossem entrar nos rituais judaicos, tá? E o Paulo achava que não era necessário. Então, é o seguinte, eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil. Suponhamos que a igreja que a Ana vá não pode usar calça comprida preta. E a igreja que eu vou, e eu fiquei doida, né? E eu fui para a igreja dela e ela quer me obrigar a usar calça comprida preta. Calça comprida preta é o quê? É uma tradição. Não tem nada a ver com o fator bíblico. Não usar a calça preta não vai me levar para o céu, me fazer mais santo ou não. É um costume, é um hábito e um costume. Isso não pode ser pregado. Tradição não pode ser pregado como pré-requisito para salvação, entendeu? Então, o que acontece? Pedro foi criado no judaísmo e ele pregava para os judeus. Então, começou a bater boca com Paulo, que assim, ele achava, não, se o cara se converte, ele tem que fazer isso. E Paulo tinha a ideia de que não precisava, por exemplo, ser circuncidado, porque ele dizia que tudo aquilo do Velho Testamento estava só figurando para o Novo. Então, se você for olhar lá no Velho Testamento, desde Gênesis, todos aqueles livros históricos, Deus estava fazendo como um grande didático, né? Então, o que que é? Sai quando você vai ensinar uma criança, você não pega do abstrato, né? E você dá o abstrato para depois dar o concreto. Não, você começa a ensinar ela a manipular coisas do concreto para depois ir para o abstrato, certo? É o meio mais fácil de você alfabetizar uma criança. E Deus fez isso com o homem. Então, o que que ele fez? Lá no começo, Jardim do Éden. Os dois foram lá, comeram a árvore e viram que estava pelado. Chegaram para Deus, nós estamos pelados. Aí Deus falou assim, como que você sabe que você estava pelado, né? Quem que te abriu os olhos? Então, o que que Deus fez? Pegou um animal, matou um animal, pegou a pele e fez a roupinha para cobrir a nudez. Isso já estava prefigurando o quê? Para livrar você do pecado, o que que acontece? Tem que ser um sangue derramado e a roupa do cordeiro vai cobrir o seu pecado, entendeu? Já é por aí. Aí nós vamos ver lá no Êxodo. O povo está escravo lá no Egito, e aí aquela história, as 10 pragas, vai para lá, vai, não vai, aquela brincadeira toda. E aí chega no último dia, acho que Deus perdeu a paciência e falou assim: é o seguinte, mata um cordeiro, passa o sangue na porta que eu vou mandar o anjo da morte passar. E toda casa que não tiver esse sangue do cordeiro no madeiro, a casa que ele não tiver isso, o anjo da morte vai entrar e vai matar o filho primogênito. E aí o que acontece? O anjo passou e diz que teve grande pranto no Egito, porque todas as casas primogênitos foram mortos, e aí o faraó surtou e deixou o povo sair. Isso queria dizer o quê?
que depois, lá na cruz, o sangue do cordeiro derramado sobre a madeira ia nos livrar da morte, entendeu? Então, a Bíblia, ela é toda assim, ela é toda... Deus fez o negócio já de uma forma que você entende, do Velho Testamento você entende o Novo, só que você não pode ficar só no ritual, só no ritual. Então, você quer ver uma coisa? Judeu não come carne de porco, por quê? Naquela época, o sacerdote, ele era o médico, ele era o sanitarista, ele era o juiz, ele era tudo, tá? Era um cara. E teve uma época que a carne de porco estava contaminada. Então ele falou assim: não vai comer carne de porco porque está contaminada. Até hoje o povo não come carne de porco porque acha que está contaminada. E o que Jesus fala? Quando, olha só, quando Paulo teve a visão, o que acontece? O que acontece? Chega lá um servo de Deus que está na casa dele, vê que por acaso era o Pedro, um lençol descendo com todo tipo de carne imunda, e ele fala: eu não vou comer a carne imunda. E Deus falava: mata e come. E eu não vou comer porque essa carne imunda, eu sou judeu, isso não pode. E Deus fala assim: quem é você para dizer que o que eu abençoei é imundo? Tá? Então, o que acontece? É Deus dizendo o seguinte: eu sou soberano em cima dos rituais, certo? E aí você vê na carta aos Coríntios, Paulo fala sobre isso, que o que faz mal não é o que entra pela boca, é o que sai da boca do homem, certo? Então, o que acontece? Porque tinha aquela história, porque o judeu é assim, não pode, não pode, não pode. E Jesus veio para expandir o evangelho, a salvação, a todo mundo, independente de ritual ou não. Então, o único ritual, a fé, o que salva não é as obras. Então, o justo viverá pela fé. E isso que foi a palavra de ordem da reforma protestante. Não é por rituais, não é por cerimônias, não é por essas coisas é que você vai ser salvo, é pela fé. Nada que você pode fazer pode conquistar. Só que é muito mais fácil, né? Você colocar, seguir o script A, B e C e tudo mais, e o seu coração tá ali carcomido por dentro, né? E é muito fácil também você sentar em cima das suas coisas, você vestir uma roupinha de crente e ficar, né, tacando o dedão na cara do outro, entendeu? Porque o outro não faz as mesmas coisas que você. Então, a discussão entre Paulo e Pedro era essa. Pedro era muito radical em relação ao judaísmo. Isso era errado? Não, ele foi chamado para os judeus e Paulo foi chamado para os gentios. Então, Paulo tem vamos dizer que ele tem o evangelho da forma mais racional, ele explica o evangelho, um evangelho mais abrangente, tá? Ok, vamos lá. Então, eu acho que assim, a carta aos Gálatas, depois agora ele vai entrar nos outros capítulos, ele vai entrar bem nessa parte, para você tem que definir bem isso, bem isso. O que acontece? Qual é o que credencia Paulo a falar? Credencio porque ele, embora ele fosse judeu, ele recebeu do próprio Cristo e depois ele foi humilde o suficiente para ir aprender e ele tem a visão de abrangência do evangelho. Então eu digo para você, mas e aquela pessoa que está lá na Índia, que está lá na África, o esquimó, sei lá, onde é que tem gente com cultura diferente da gente, né? Deus também o ama e de repente ele não segue, ele não vai num culto ou numa missa, como nós vamos no culto ocidental, e ele também é salvo? Ele é. Tem um vídeo que é muito engraçado, que é um pastor que foi para a África, e na África, gente, aquele calor, aqueles molequinhos, tudo na terra, o culto ao ar livre, botou terno e gravata nos meninos, entendeu? Porque dizia que tinha que usar. Gente, não tem que usar, sabe? Isso é tradição, vamos deixar a tradição de fora, porque o que salva não é tradição, não é rituais, não é obras, o que salva é a fé, é o seu encontro pessoal com Cristo. E é esse o discurso de Paulo. Por isso que o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento são as cartas de Paulo, são as coisas mais assim contundentes, porque Paulo foi perseguido, ele perseguia cristão, ele foi perseguido, e mesmo assim ele não esmoreceu, porque ele acreditava nisso, porque se a salvação alcançou a ele, e é isso que eu acho que a gente tem que ter, se a salvação me alcançou, pode alcançar qualquer um, e eu tenho que ser um agente de multiplicação disso, eu tenho que ser um agente de mostrar a coisa boa do evangelho. Então, deixa ritual e tradição, deixa para depois, porque de repente é proibido para mim, mas não é para você, sabe? Então, de repente, isso. Eu conheci uma moça que ela dizia que ela não podia usar joia,
que Deus tirou a joia dela. Por quê? Ela fazia dívida para comprar joia. A joia era o Deus da vida dela. Então, ela não podia usar joia, porque para ela era pecado. Tá? Então, a gente fala sobre o álcool. A Bíblia é muito clara que você não pode ser dado a muito vinho, mas não fala que não é para você beber nada. Agora, você sabe que você não pode se embriagar, ok, beleza, mas tem gente que não pode. Que o alcoólatra não pode comer um bombom de licor. Então, você tem que saber o que para você é e o que não é. Então, o que, que acontece? Eu vou impor ao outro uma coisa que Deus deu para mim? Não. Deus também ama o outro. Deus também conhece a essência do outro. Deus sabe no que ele acreditou. Então, é muito comum você ouvir assim, ah, católico falando. Protestante não vai para o céu. Protestante falando. Católico não vai para o céu. Aí o espírita fala, não, porque nem o católico, nem o protestante não vai para o céu. Aí eles falam, não, mas o. Gente, vamos parar de tirar rótulo. Porque Deus sabe aonde você foi criado e como você está tentando acertar. Tá? Então, Deus é onisciente, ele conhece a sua essência, ele conhece as suas experiências, ele sabe o que em você ele tem que trabalhar para você chegar lá. Tá? E ele tem capacidade para fazer isso individualmente em todo mundo. Então, vamos parar de julgar, vamos parar de discutir os detalhes. Como dizia minha mãe, vamos parar de discutir as perfumarias e vamos nos deter no que realmente importa, que é o quê? Jesus morreu na cruz para me salvar. E através dele eu tenho vida em abundância. Não vou ter, eu já tenho hoje, porque a vida eterna começou no dia que eu entreguei minha vida ao Senhor, que eu reconheci ele como o meu Salvador e como o Senhor da minha vida. Isso não quer dizer que eu faço tudo certo, não. Ainda continuo pisando na bola. Mas o que que adianta? O que que acontece? Agora eu piso na bola e eu sei, sabe? Aí fala, ai, é a consciência que te acusa, é o Espírito Santo falando, Nininha, isso não é isso, errou o alvo. Errou o alvo, volta que deu ruim, tá? Então, isso é uma sensibilidade que você tem que ter, essa é a diferença. E o outro, pare, sabe, de discutir, porque na minha igreja a ceia toma vinho e come pão. Não, porque na minha igreja só come ossa, não come pão. Não, porque na minha igreja é pão e água. Não, porque na minha igreja é suco com não sei o quê. Gente, deixa, vamos compartilhar, pegar o momento que nós temos para compartilhar o amor. E qual é a essência? Jesus é a salvação. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos parar de bater boca. Vamos parar de discutir. Nós vemos aqui dois homens escolhidos por Deus, cada um mandado para um grupo de pessoas batendo boca, discutindo, para ver quem que está certo ou não tem. Imagina o tempo que eles perderam, o estresse que eles tiveram, e eram os apóstolos, vamos dizer, os fundadores da igreja, né? E ficaram batendo boca, porque se tinha que circuncidar ou não. Enquanto isso, o povo morrendo e se perdendo, sabe? O povo carente do amor de Deus, carente da salvação, do evangelho, evangelho quer dizer boas novas, as pessoas precisam ouvir boas novas. O mundo tão conturbado do jeito que está, em vez da gente ficar discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, vamos deixar isso de lado e vamos discutir o que Jesus pode fazer para te alcançar. Se você não sabe o que falar, fala o que ele fez por você. O seu testemunho vai falar muito mais alto do que qualquer outra coisa que você ouvir de outra pessoa. Então, vamos aprender com esse estudo da carta aos Gálatas. Agora, na semana que vem, nós vamos pegar já o que Paulo fala bem assim, bem diretamente, e é muito legal que ele fala sobre o fruto do Espírito, ele fala de como você evoluir. Mas vamos entender isso, que eu acho que fica, os 2 primeiros capítulos tem que ficar isso marcado, tá? Deus chama cada um para um grupo de pessoas, mas Deus ama a todos. Não vamos ficar batendo boca porque eu entendi de uma forma diferente do outro. Não vamos julgar achando que por causa da placa que o outro tem na testa, ele é salvo ou ele não é. E se você fizer assim, você vai ter surpresa, porque é capaz que você ficar e o outro for, tá? Então, nós estamos falando de arrebatamento, vai ouvir a trombeta, só vai ouvir a trombeta dos salvos. Então, de repente, filho, você não vai nem ouvir a trombeta e vai ver o povo que foi. O povo sumiu e você vai falar, ih! Deu ruim para mim. Então, vamos estudar, vamos ter isso em mente, que o que vale é o quê? Jesus morreu na cruz por mim, e é por causa dele que eu sou nova criatura, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém.